Obrigado, querida. Aí, Aracaju, 11 de outubro de 2016. Obrigado, Tati. Realmente essa oposição é invejosa, né? Tati veio aqui corrigir meu cabelo e o outro fica no ponto eletrônico. Sai, Tati, sai, Tati. Deixa Tati, rapaz, deixa Tati. Uma uma terça-feira abençoadíssima. E a gente está na Semana da Criança. A criança é o ponto nevrálgico do mundo. Em Mateus 19, 13 e 14, Jesus disse: Vinde a minhas criancinhas, porque dela o reino dos céus. Porque a criança de hoje é o homem do amanhã. A criança rebelde de hoje é fruto do temperamento de pai e mãe. Então, as nossas crianças são as nossas obras. A Bíblia também diz que filhos são como flechas no alforje do arqueiro. O arqueiro tem um alforje. Ele vai procurar a melhor flecha para que ele tenha um tiro certeiro. Ele tem várias flechas no alforje. E as flechas foram confeccionadas pela mão dele. Então é necessário que a gente confeccione o caráter dos nossos filhos. Porque os nossos filhos vão ter o misto de comportamento das referências que é pai e mãe. Uma mãe que esconde as coisas do pai está ensinando o filho a também esconder. Um pai que tem uma vida estereotipada, não muito ética, está ensinando ao filho a tê-la também. Se o pai não ver nada demais usar drogas, o filho naturalmente vai fazer o mesmo. Se o pai comete o deslize de pequenos furtos, o filho vai fazer a mesma coisa. Toda regra tem uma exceção. Mas o caráter da criança é amoldado no que ele viu desde a hora que nasceu. Desde a hora que ele chegou ao mundo. E é muito importante até a forma com que é concebida essa criança. Se foi concebida dentro de uma relação de sentimento profundo de amor, essa criança será mais amorosa. Se a relação de pai e mãe é uma relação harmoniosa, essa criança será muito mais compreensiva. O pré-natal, o médico que faz o pré-natal, vai fazer a diferença. Você vai falar, não, a criança não nasceu ainda, mas já está sentindo. Outra coisa muito importante é como a criança vem ao mundo. A palmada que ela recebe, que é o estímulo para o sopro da vida, a intensidade daquela palmada pode fazer a diferença no caráter dessa criança. Então, estamos nos preparando, amanhã, dia da criança. Façamos uma reflexão mais profunda hoje. Procure ver o que você pode fazer pelas crianças que você tem na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua rua, ao seu derredor. Compartilhe mais amor com todas essas crianças. Se você tem uma situação financeira boa, entra numa loja hoje, compra uma lembrancinha. Se você tem uma situação confortável, compre a prateleira de guloseimas e saia distribuindo alegria com as crianças. Vai alegrar a alma. Você não vai consertar o mundo, mas você vai dar um refrigério naquele momento. E entre receber um tapa e um bombom, tem uma diferença. Você pode salvar a sua vida, porque a criança de hoje é o homem de amanhã. Aquela criança que está na sarjeta poderá ser um presidente da República no futuro. E o amor que você plantar nele, ele vai plantar no teu neto, no teu bisneto, em todas as crianças do planeta. Meu boa tarde, porque eu sou um eterno
eterna criança. E mamãe diz que eu sou uma criança linda. Bom, a gente abre o programa de hoje com uma professora. É Cláudia Stocker? Isso, bibliotecária. Cláudia Stocker, eu fiquei numa dúvida. A Cláudia Stocker é diretora da Biblioteca Infantil Aglaé Fontes de Alencar, que vem falar das ações permanentes da biblioteca e da programação especial para o mês de outubro. Só que ela tem jeito de criança. E eu não poderia, na véspera do Dia da Criança, tendo uma educadora especializada em criança, deixar de falar do futuro de minhas crianças. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Cláudia, é uma responsabilidade grande ser diretora de uma biblioteca. Principalmente uma biblioteca que leva o nome da amada Aglaé. Com certeza. Então, eu vejo em Aglaé hoje um dos ícones da cultura, porque ela se preocupa com a cultura da criança. Então, se lá você está, é porque está capacitada para tal. Cláudia, biblioteca infantil, é bom ou ruim? Ótimo, excelente. É ótimo. É ótimo. Então, vamos falar não da Biblioteca Aglaé. Vamos falar das bibliotecas infantis hoje no mundo. Como está a capacidade de leitura e aglutinação da criança hoje? Bom, falando numa maneira geral, né, a biblioteca infantil hoje, ela é uma biblioteca que é especializada na criança, no público infantil e infanto-juvenil, geralmente. Então, ela tem esse papel de incentivar a leitura, de formar leitores, né? Porque nós sabemos que a criança, ela inicia nesse mundo literário em casa, né? Tudo começa em casa, como você falou, né, na sua introdução. Os pais têm um grande papel na formação do indivíduo, na formação da criança, inclusive para formar leitores. Então, tudo começa em casa. Você tendo pais leitores, você vendo o seu pai com um livro, você tendo livros em sua volta, com certeza você já vai começar a despertar a criança para que ela futuramente seja uma criança leitora, que ela se dedique e que ela tenha interesse pelos livros e pela literatura. Passando dessa fase inicial, né, da contação de história do pai, da contação de história dos avós, né, que é muito importante esse trabalho da oralidade, enquanto a criança ainda não aprendeu a ler. E depois ela entra para a escola. Aí já é o segundo degrau que ela está alcançando, que é a escola, que também vai dar continuidade a essa formação leitora da criança. Então, na escola, ela vai ter o professor, ela vai ter o cantinho da leitura, ela vai ter a biblioteca da escola, ela vai ter o seu livro didático e ali ela vai continuar caminhando nessa formação. E aí a gente tem a biblioteca pública, né, que tem outro papel, né, muito importante. No caso, nós somos uma biblioteca pública infantil, né, a biblioteca é a única biblioteca pública especializada no público infantil. E essa biblioteca ela vai poder dar oportunidade para a comunidade como um todo, né, de ter o acesso ao livro. Nós sabemos que hoje o livro ele tem um custo, né, elevado, muitas vezes, dificulta para certas pessoas terem o acesso ao livro. E a biblioteca vai estar ali disponibilizando aquele acervo para que a criança possa utilizar, possa levar para casa, possa ler no local. Então, é uma opção a mais. E a biblioteca hoje, ela não é só um espaço para a leitura. Hoje em dia, ela já é um espaço multicultural. Ela trabalha com as diversas linguagens. Então, hoje a gente trabalha a leitura através da música, através da dança, através da pintura, através das artes, né, fazendo com que tudo isso atraia a criança para o universo literário. Né? Cláudia, nós tivemos algumas fases da literatura no Brasil. Da literatura popular, essa é meio complicada. Nós tivemos uma fase do gibi, Sim. pela influência norte-americana.
A fase do gibi foi saudável? Com certeza, o gibi foi muitas vezes, há muitos anos ele foi discriminado, né? Era uma leitura discriminada, não se achava que o gibi fosse uma literatura. E o gibi, ele é uma literatura. Na biblioteca nós temos a única gibiteca do estado. A nossa gibiteca tem mais de 4.500 gibis da década de 60 até os dias atuais, né? Com a Turma da Mônica, com Tio Patinhas e até os mangás, né? Os atuais mangás, essa literatura mais atual. Estilo coreano. Estilo coreano, exatamente, que é muito utilizada na biblioteca, não só pelas crianças, mas pelos adultos, entendeu? A biblioteca é frequentada pelos adultos, os pais vão levar a criança para ela usar os espaços, enquanto isso o pai fica na gibiteca lendo o seu gibi. É uma literatura também, tudo que é escrito é considerado uma literatura, até uma bula de remédio é uma literatura. Na transição da criança para o adolescente, nós tivemos uma outra fase, digamos assim, popular, que foram as telenovelas, as fotonovelas. Fotonovelas, sim. As fotonovelas. Deixaram um quadro positivo? Eu creio que é um tipo de um gibi, né? A gente pode até já comparar um pouquinho, para... porque tem o balãozinho, né? A estrutura de um gibi, mas se é uma telenovela, era uma literatura mais adulta, né? Mas era uma forma de ler, de leitura, né? Às vezes a pessoa não tinha muito paciência para ler um livro naquela época, mas se deliciava com uma fotonovela. É a leitura, né? E nos tempos atuais nós temos os androides, que através dos seus apps eles viabilizam o YouTube, uma série de literaturas boas e ruins, até a pornografia. Exatamente. Dessa modernidade, o que se tira de positivo? A informática, a tecnologia, ela veio para ajudar, lógico, muita coisa, né? Hoje em dia a gente não pode negar, mas é claro que é justamente isso, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, com os atuais e-books, a internet, né, online, você lê um livro online, é válido, claro, tem gente que gosta, mas eu prefiro ainda o livro, lógico, né, você ter o contato com o livro, mas tem gente que lê. Mas para criança, né, na minha opinião, tem que ter o controle, né? Lógico que você não vai... se é uma coisa atual, se existe, é claro que você vai ter acesso, mas com todo o controle, com todo o cuidado, filtrar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e isso cabe aqui aos pais, né? Estar sempre de olho no que a criança está olhando, o que a criança está acessando, isso é muito importante, e limitar também, né? Lógico, o acesso, né? Não só focar naquilo, né? A gente tem que ir um pouquinho para cada lado, né? Cláudia Stocker, o comportamento das crianças dentro da biblioteca. Eu não tenho que reclamar, né, porque nosso público maior são escolas, né? As escolas fazem um agendamento e levam a criança para participar das atividades culturais que a gente faz na biblioteca. Porque para a criança ir, ela só pode ir acompanhada, ela precisa do pai ou da mãe para levá-la. Pai e mãe geralmente estão trabalhando, então é mais fácil que a criança vá à biblioteca junto com a turminha da escola. Por isso que a gente recebe um número grande de escolas. Eventualmente, os pais levam para utilizar o nosso acervo, fazer um empréstimo e levar para casa. Então, as crianças vão para lá com a turma, com os professores, eles participam das atividades, a gente faz contação de história, teatro de boneco, a gente tem oficina, tem uma série de encontro com o escritor, várias atividades, e depois eles ficam livres para utilizar os espaços. Então, nesse horário que eles ficam livres, aí é uma festa, porque eles têm aquele universo para eles explorarem. Então, eles vão para o acervo, quem gosta do gibi vai para a gibiteca, quem gosta do brinquedo vai para a brinquedoteca. Então, eles se encantam. Realmente, a biblioteca tem sido um fator muito positivo, um espaço muito positivo para as crianças frequentarem, porque ali elas têm uma gama enorme de atividades para fazer e eles gostam muito. Qual a preferência da criança nos dias de hoje? Depende da faixa etária, né? A gente depende da faixa etária. As crianças até 7 anos de idade, mais ou menos,
6, 7 anos, eles se encantam ainda pelos contos de fadas, pelas fábulas, esse universo, esse mundo mais, como é que eu posso dizer, da literatura mais antiga, né? Das fábulas e tudo mais. E a criança, a partir dos 10 anos, ela já gosta mais de uma aventura, ela já gosta mais do mistério, ela gosta do terror. Então, já é uma outra categoria de livros. Então, a gente até divide, o nosso acervo ele é dividido em infantil, que é essa literatura para os menores, né, que pega mais o clássico, né, da literatura, e o infanto-juvenil, que pega já as crianças a partir de 10, 11 anos, que já gostam da coisa mais agitada. Né, eu estou conversando com Cláudia Stocker, ela que é pedagoga, bibliotecária. Na volta, eu quero saber como é essa coisa da filha do lobo mau, com a chapeuzinho vermelho, Ever After, não sei das contas, entendeu? Criaram novos personagens na literatura, coisas assim fantásticas. Isso é bom ou isto é ruim? Mas você vai responder daqui a pouco, quando eu voltar do break. O livro O Tupã, Deus do Brasil, o canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju, procura reconstituir as práticas da disciplina canto orfeônico no período de 1934 a 1971. Além disso, aborda também as histórias de vida e percursos de formação de professores e professoras que lecionaram a disciplina canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Caso tenha interesse em adquiri-lo, favor entrar em contato pelo número 799-8137-9749. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no mundo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. O livro Quadrilha Junina Século XX, 52 anos de vitórias, é uma reportagem feita no bairro Industrial, base da quadrilha,
que tem 52 anos ininterruptos de atividades nos festejos juninos de Sergipe. É a quadrilha mais antiga de Sergipe em atividade e o livro vocês podem encontrar nas principais livrarias da capital. Boa leitura! Aí, estamos de volta. Eu estava tentando achar aqui. O nome do desenho, se não me engano, é Ever After After High. É uma escola para filhas de princesas e príncipes dos contos de fadas. Quer dizer, saíram. Isso está tomando conta. Você chega hoje nos mercadinhos da rede aí, é cada boneca de 200, 300 reais, com roupas e cada uma mais. Aí eu pergunto, e o folclore brasileiro? E os contos de fadas do Brasil? O que eu vejo sobreviver um pouquinho são os personagens de Maurício de Souza. Né? Sim, sim. Um pouquinho. É. Mas tudo Americanizado. foi americanizado. Bom, lá na biblioteca, pelo menos, isso não morre. Né? Eu sou muito assim, focada no que é nosso, entendeu? Até esse mês nós temos o quê? Dia 31 de outubro se comemora o quê? 31 de outubro. 31 de outubro, dia de Pentecostes. Pelo menos na Bíblia. Halloween. Aí Né? eu bato Halloween. nisso. Então. Não, eu sei que dia 19 de abril é dia do índio. Sim. Então eu acho que nas escolas, Sim. se tivéssemos fazendo festas para enaltecer, eu já digo isso aqui toda hora. Para valorizar o índio brasileiro, ganharíamos mais. Com certeza. Mas o Halloween, de certa forma, é uma coisa meio satânica. Claro que é. Então eu recomendo a quem é católico, a quem é protestante, a quem tem Jesus, tudo americano, né? ao invés de fazer um Halloween, faça uma festa de Pentecostes Mas em é o casa. dia do Saci. Dia 31 de outubro também é o dia do Saci. é o dia do Saci. Misericórdia. Para que a gente vá de encontro a essa tradição americana. É melhor um capeta brasileiro do que um capeta americano. Foi criado o dia do Saci, que é um personagem do nosso folclore. Do nosso folclore brasileiro. Então, dia 31, além do seu Halloween, ele é o dia do Saci. E lá na biblioteca a gente comemora o dia do Saci, né? Para desfocar um pouco do Halloween. Aí a gente, porque tem os contos do Saci, então a gente faz a contação de história, contando a história do Saci. É um arapuca de pegar chechel, mas aí eu achei válido. Mas pelo eu menos gostei disso. gente... E aonde fica o Saci no mundo do Pokémon? Pois é, o Saci fica lá no mês de agosto, junto com a Yara, junto com o Curupira, junto com todos os personagens do nosso folclore brasileiro, né? Isso na biblioteca, pelo menos, todo mês de agosto, além de focar um pouco nos folguedos sergipanos, né? A gente também tem que focar nisso. A gente também faz as atividades com as lendas folclóricas que a gente não pode fugir, né? E agora tem essa febre do Pokémon, né? Vamos sair... Poderia alguém aí fazer um aplicativo e criar, no lugar de vamos caçar Saci, vamos então, mostrar o Saci Yara. a gente bota dentro da garrafa, né? Caçava o Saci e prendia na garrafa o Saci, né? Então, lá na biblioteca esse mês, nós vamos ter a caça do Pokélivro, né? Para que a criança vai lá e vai no meio do acervo, vão estar alguns livros, né, que nós vamos fotografar e vai ter toda uma didática da coisa, para eles acharem esses livros no meio do acervo. Vão ser a caça do Pokélivro, né, para desfocar Muito um bacana isso. Né? Isso vai acontecer. Eu tenho um VT aí, Se eu tiver um VT, confirmem que sim ou confirmem que não. Isso começa quando? A partir da semana que vem. Semana que vem a gente começa as atividades... Porque no mês de outubro nós temos a Semana do Livro da Biblioteca. Dia 29 é o aniversário da biblioteca também, 42 anos de fundação da Biblioteca Infantil. Então nós temos a Semana do Livro da Biblioteca, onde nós vamos trabalhar bastante leitura,
que vai ser a caça do Pokelivro à tarde. E de manhã nós vamos ter vários convidados, são escritores que vão estar lá, um encontro com o escritor, com as crianças. Agora acabaram de me confirmar que tem VT mesmo. Tem Eu tinha VT. perguntado, Eles entendeu? estiveram lá, tem sim. Então, Adelson, por gentileza, vamos rodar o VT. Na Biblioteca Pública Infantil, localizada no bairro 3 de Julho, a leitura e a imaginação ganham asas. Livros, fábulas, gibis, gravuras são um convite ao universo lúdico. E neste mês de outubro, uma série de atividades e apresentações voltadas para crianças estão ocorrendo por aqui. Então, sempre outubro é um mês bastante especial aqui para nós, e a gente foca bastante no lúdico, no lazer da criança, na leitura, através das atividades que a gente oferece. A programação recheada assim é também para comemorar 42 anos da Biblioteca Infantil, anexa à Biblioteca Pública Epifânio Doria. E nós assistimos a 2 contações de histórias por meio do Teatro de Fantoches. Foram 2 histórias, né? A primeira foi da Galinha dos Ovos de Ouro, e da segunda foi O Ratinho e o Leão, que conta a história. A Galinha dos Ovos de Ouro é bem conhecida, né? Que conta a história de um fazendeiro que ele é ganancioso, né? Que a sua galinha é uma galinha especial, só que pela sua ganância ele acaba tentando matar a galinha para conseguir mais e mais ouro, né? Então a segunda é um grande rei da floresta, né? O leão, que ele ajuda o ratinho, né, a fugir, porque na verdade ele está dormindo. E o ratinho, ele atrapalha o seu sono. Então, ele, furioso e tal, o ratinho pede para que, por favor, não mate ele. Mas ele acaba deixando o ratinho embora e o ratinho acaba prometendo ajuda mais tarde. E o leão, né, não, eu nunca vou precisar da sua ajuda. Mas ele acaba sendo perseguido por uns caçadores e acaba sendo prendido por eles. E acaba precisando da ajuda do ratinho, né? Então, mostra uma história bem interessante, que os fortes sempre precisam da ajuda dos mais fracos também. Então tem essa troca. As apresentações contam também com a desenvoltura artística do estudante de teatro Marcos Vinícius. Como a gente já vem de teatro também, né, tá sendo uma experiência legal aqui trabalhando com contação de história para criança. Eu sou ator, ela é atriz, então, né, já fica muito melhor. E tendo esse contato com criança, com o teatro para o público infantil, está sendo ótimo. E para os pequeninos, tudo isso é a descoberta de um mundo novo, cheio de movimento. Eu acho bom incentivar a criança a gostar de ler, para no futuro ser uma boa profissional, né? Então, até o dia 31 de outubro, a promessa aqui é de muita leitura, apresentações teatrais e rodas de conversa. Essas foram as 2 histórias de hoje. Apresentação de teatro. Legal. Isso é tudo de bom. Entendeu? E a gente fica viajando. Com certeza. Quando eu era criança, eu tinha que ouvir no rádio Jerônimo, o Herói do Sertão, com o Moleque Saci. Coisa boa. Entendeu? Eu tinha um filme japonês chamado National Kid. Entendeu? Que tinha os incas venusianos, eu era ótimo naquilo. Entendeu? Aí depois chega o Super-Homem. Teve a época do Batman. Os 2 Zorros, né? Sim, os Zorros. Tinham 2. Tarzan, Tinha o Dom Diego de la Vega, Vega, que era o espanhol, sim. tinha o americano, Raio Silver! E eu, taca. Quer dizer, eu fui uma criança, eu ainda solto pipa. Fomos. Eu também sou bem... Eu ainda solto pipa, eu jogo bola de gude. Olha, amanhã eu estou fazendo o Dia da Criança, lá no Conjunto Neudice Barreto. Eu estou me vestindo de boi que eu vou fazer um bingo. Legal. Vou distribuir pipoca caramelizadas, que eu dominei a técnica, entendeu? O pessoal já testou aqui. Pipoca com chocolate, pipoca rosa com sabor de morango. E comprei pirulito, comprei uns brinquedinhos e vou narrar um bingo. Porque é mais lúdico. Sim. Você dá um presente a uma criança, dá. Mas quando você incentiva através de um bingo, a criança adquire pela participação dela. Isso é bom. Entendeu? Então, a gente está fazendo a brincadeira. Legal. Geleia também amanhã no Jardim Centenário vai estar fazendo. Eu recomendo, não vou poder estar lá, mas eu recomendo às pessoas que participem, que interajam, que tentem participar. Eu tenho uma amiga
que ela não gosta que conte, eu vou só dar como ela é conhecida na internet, Cristal. Cristal tá comprando balas e guloseimas para daqui pro final do mês eu sair com ela e o marido dela vestido de palhaço para entregar em algumas periferias. Que legal. Eu acho isso diferente. Isso. Muito Entendeu? válido. E eu aí. estou aqui às suas ordens. Eu estou convidando aqui com a Cláudia Stocker, que é diretora da Biblioteca Infantil Aglaé Fontes. Esse Alencar não tem não, viu? Ela não gosta. Entendeu? Que vem falar das ações da biblioteca no mês de outubro. E lá a nossa Cláudia vai estar recebendo... Quer dar o telefone de contato da Sim, biblioteca? com certeza. Biblioteca 3179-1965. 3179-1965. 1965. Fica em anexo à Biblioteca Epifânio Dória, ali na 13 de julho. Não tem errada. Não. Qual horário aberto? De 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. De 8 às 17 horas. Você que está assistindo, quiser fazer um passeio cabeça com seu filho, leva na biblioteca. É um espaço encantador. E a criança vai abrir. Ah, mas meu filho tem um Apple, um Android. Tudo bem, você pode dar, mas não é a mesma coisa. Não é. Eles se encantam ali. Não é. Tem criança, tem que botar o pé no chão, tem que ter comunhão com outra criança. Com certeza. Esse negócio de ficar caçando Pokémon, isso aí é uma interatividade meio autista. Entendeu? É meio autista. Eu não acho muito legal. Então vamos trazer Vamos as caçar crianças... Pokélivro lá. Vamos caçar Pokélivro. Vamos caçar o Pokélivro. Vamos caçar o Pokélivro. Vamos lá? Vamos sim, com certeza. Bom, gente, obrigado, viu, professora Cláudia? Deus a abençoe. Continue, porque a criança é o futuro. Eu vou ao break e volto já já. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e não muda a língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em 2 grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa.
Olá, sou Tiago Oliveira, autor do livro Utópica, Um Mundo Sem Leis. O livro Utópica é uma viagem para um mundo novo, um mundo desconhecido, um mundo onde as pessoas têm amor, onde respeitam os próximos, onde o carinho e a compreensão regem as relações da coletividade. É um livro feito para crianças e adolescentes, mas que serve para todo mundo, pois passa uma mensagem de paz, de harmonia. E para trazer essa mensagem, a gente viaja pelos conhecimentos de vários filósofos, tipo Sócrates, Platão. Vale a pena conhecer. Você pode encontrar o livro no site da editora www.tdl.com.br. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. A TV Câmara Aracaju traz para você mais transparência e visibilidade. Aqui, além de acompanhar todos os detalhes das sessões do plenário ao vivo, você ainda confere discussões sobre os assuntos mais relevantes e até polêmicos no programa Pra Discutir. O Câmara em Ação é para quem prefere aquele resumo dos principais momentos dos vereadores na tribuna. E aqui você também vê na íntegra o pleno do TCE e ainda o TCE na TV. Mas a gente vai além. No programa Identidade, você conhece a vida particular dos vereadores e ex-vereadores da casa. Surpresas, revelações e emoções garantidas. E tem muito mais atrações para você. Com É Coisa Nossa, a gente passeia pela cultura, arte, gastronomia e coisas bem particulares da nossa terra. Tem música sergipana e muito esporte no programa Bola na Mesa, que marca um golaço na nossa programação. E para conquistar o sucesso no mercado de trabalho, o programa Vencendo o Desemprego ensina o caminho para você. Mas bom mesmo é caminhar para um envelhecimento saudável. Com o programa Sempre Ativo, você garante as dicas para aproveitar com saúde a melhor idade. Além de tudo isso, no meio da nossa programação, você sempre aprende a não escorregar no português com o não morda a língua. E no Dica de Leitura, obras de autores sergipanos que vão te levar para uma viagem ao conhecimento. Isso e muito mais você só encontra aqui na sua TV Câmara Aracaju. Mais transparência e visibilidade. Aí, estamos de volta e com muita alegria que a gente recebe o meu irmão em Cristo, Reginaldo da Paz. Ele vem falar de vários livros. Ele vem, na realidade, falar de sua experiência neste mundo. Boa tarde. Boa Reginaldo. tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas, né? Tudo bem com você? Graças a Deus. A gente vê, muitas vezes se diz que em casa de enforcado não se fala em corda, mas às vezes tem determinadas coisas que um versículo bíblico tem o texto e o contexto. E às vezes a gente só consegue fazer determinadas coisas porque alterou o ciclo da vida da gente. Sim. Deus não marca ninguém. A gente às vezes procura, as nossas escolhas nos levam a determinadas coisas, mas ele é perfeito em tudo que faz. Então, o Reginaldo me chega numa condição de cadeirante, por um acidente de carro que teve. Ele ainda tem alguns movimentos, mas isso é doloroso. Então, ele sabiamente optou por ter uma cadeira para facilitar a locomoção e não agravar ainda mais o quadro de saúde. Mas eu vejo um homem, um cristão,
em equilíbrio com a vida. E certeza. lança agora 2 livros, Dois isso? livros. Reginaldo Paes lança Stephanie, linda, inocente e violentada. Forte o nome. Quem era Stephanie? Stephanie é uma amiga minha, né? Que quando me conheceu já escrevendo os livros, me procurou e disse: eu quero que você escreva a minha história. Aí a gente ficou um tempo, né, estudando. Eu gravei mais de 2 horas de depoimentos dela, porque primeiro ela tinha que me convencer que valeria a pena fazer um livro com a história dela, né? E isso eu questionei. No livro vai falando assim: por que você acha que a sua história é importante? E aí ela fala: não, hoje nós estamos aí, hoje no mundo, a cada 15 segundos uma mulher é violentada, né? A cada meia hora uma mulher sofre violência doméstica. Então, na verdade, quando ela passa esses dados da Organização Mundial de Saúde, né, aí automaticamente me convenceu. Daí a gente começou. Eu, na verdade, eu não diria que eu escrevi a história, eu transcrevi a fala dela. Você reportou? Eu só fiz transcrever como uma forma de alerta e como uma prova de amor e de superação dela. Justamente. Porque a partir do momento em que ela quis expor sua situação, ela está falando para o mundo, tá certo? Inicialmente que ela perdoou. Sim. Inicialmente que ela perdoou. Porque o fato dela ter sido vítima de uma bestialidade, é o que você diz, acontece. O problema é o que fazer com o que fizeram com ela. Como ela arrumou a alma dela. E você diz, linda, então, se ela consegue ainda estar linda, é porque ela superou. Graças a Deus. Então, é o livro, a Stephanie, linda, inocente e violentada, é o primeiro livro. E o segundo livro, Amor na Linha do Trem. Tá aqui. O que vem a ser o amor na linha do trem, Reginaldo? Na verdade, o Amor na Linha do Trem é uma história real. Eu inclusive, preservo os nomes originais, né? Foi um romance que eu vivi ainda quando jovem, quando estudava na escola técnica. Eu conheci a jovem em uma igreja que fica ao fundo da linha férrea, ali da estação ferroviária, antiga estação ferroviária de Aracaju, que acabou-se, né? A igreja que tinha ali era a igreja quadrangular. Não, é a Congregação Cristã no Brasil, fica... É porque tinha ali a quadrangular, do lado da casa do pai de Davi Leite. Eu não... Assim, essa fica no fundo, na Rua Amazonas. É. Próximo à feirinha, né? Que você tem a feirinha, próximo à estação ferroviária, e logo mais à frente... Ali na Carlos Correia. E aí na Rua Amazonas, que é uma rua paralela à linha férrea da estação, tem a igreja da Congregação. Fica mais lá em cima. Eu a conheci ali, e o fato de ser Amor na Linha do Trem, porque ela estudava no Colégio Costa Silva, eu na escola técnica, e ela morava próximo ao cemitério São João Batista. E todos os dias eu saía da escola e ia levar em casa todos os dias na linha do trem, depois voltava para o Siqueira Campos para pegar o ônibus e sair para casa. Isso todos os dias. Misturei com a minha paixão pelo trem, ali quando eu era apaixonado pelo trem, né? Eu cheguei ao cúmulo uma vez, quando eu era menino, de a professora perguntar qual era o transporte mais rápido. Eu botei o trem. E a professora, não, é o avião. Eu disse, não, mas é o trem. Eu não queria nunca aceitar que era o avião. Para mim era o trem. E depois eu misturei o romance que eu vivi, a minha paixão pela linha do trem, pelo trem em si, e aproveitei o contexto histórico da estação ferroviária de Aracaju, do sistema ferroviário de Aracaju, que acabou-se, né? E, na verdade, passava... na Praça Expedicionário. Inclusive eu resisto a algumas fotos, peguei algumas fotos do Glug e anexei, né? Que é aquela foto daquela pontezinha que tem, né? Entre a feirinha do Siqueira Campos e passa por cima da estação ferroviária, que ainda está lá, né? As sucatas, né? Então, que ligava Carlos Correia, ali a Praça dos Manuel Aguiar. Isso. Que fica ali na Praça dos Expedicionários, né?
Então, na verdade, eu juntei essas coisas e eu achei que seria uma história interessante, né? Pelo fato de ter esse dado ali do trem. Eu acho que a história é um pouco parecida com Meu Primeiro Amor, de Macaulay Culkin. É meio parecido. Mas o nome você não colocou o nome real dela. Coloquei. E aí até porque o romance não deu certo, né? É bom lembrar, Macaulay Culkin... Sim, mas aqui neste romance tá o nome real, dela? O nome real. Eu usei todos os nomes reais. Os nomes reais. Porque eu queria que as pessoas tivessem... Ela já leu o livro? Disse que ia me processar, porque eu não pedi autorização a ela. Mas depois que eu entreguei um livro a ela, ela se convenceu que a história era leve e não mais entrou em contato. Mas no primeiro momento, quando eu soube, que eu falei, que eu divulguei, que ela achou que era alguma coisa em relação a ela, ela disse, olha, eu vou lhe processar. Ela está casada? Está casada. Está casada. Inclusive, no livro eu falo, né? Porque foi justamente, ela se apaixonou pelo nosso professor, e vou dizer, eu acho que você deve conhecer, para mim, eu falo isso no livro, um grande mestre, um grande músico do estado de Sergipe, professor Vônei, ele inclusive fabrica violino, e para mim, eu comparo ele aos grandes mestres Beethoven, porque o cidadão simplesmente, ele transforma tudo que ele ouvia em partitura. Eu nunca vi alguém ter um ouvido tão bom como tem o professor Vônei. Foi meu professor, nós participamos de um grupo de musical, né? E ele tocava cavaquinho, tinha um grupo de violão, essas coisas. E, na verdade, eu falo, ela casou com ele, na verdade, né? Não, me deixou para casar com o professor de música. Professor Vônei. Que história, viu? E eu uso os nomes reais. Ainda bem que o professor Vônei ainda, eu acho que eu não conhece, mas ainda não disse que ia me processar não também. Mas eu não falo nada demais não, eu falo da minha luta em conquistá-la, né? Aí aquela coisa que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Então naquela... Não tanto, né? Já amei tanto. Então na verdade eu falo da minha luta, né? Fiz música, partitura, aprendi a tocar piano para tocar música que ela mais gostava. Na época, consertei os aparelhos dela, paguei para consertar os aparelhos e dizia que era eu, né? Que eu estava fazendo eletrônica na escola técnica. Então, na verdade, o livro fala da minha luta em conquistá-la, na verdade. Não deu certo, mas foram 2 anos. Sim. Isso foi em que ano? 1991. 91. Nós estamos em 2016. Esta mulher linda é a sua esposa? Sim, depois eu quase apanho dela, porque ela não gostou muito não da história, viu? Sim, mas é só literatura. E o amor é uma coisa assim tão... Ela agora sorriu, olha, que bom. Você veja bem, a arte imita a vida. O importante é a felicidade. E a gente poder falar das experiências que a gente teve sem mácula, sem rancor. Sim, sim. Entendeu? O perdão é a razão. Entendeu? China, por exemplo, casou um caminhão de vezes e todas perdoaram ele. Entendeu? E está aqui nosso fotógrafo. Maravilhoso. Mas, Reginaldo, eu fico muito feliz em poder estar recebendo você aqui para lançar esses 2 compêndios. Amor na Linha do Trem e Stephanie, Linda, Inocente e Violentada. Não é todo mundo que consegue lançar 2 livros por ano. E ele está lançando os 2. Aonde estão à venda os livros? Por enquanto está à venda numa loja chamada Blumar, na rua Sargento Brasiliano, lá na frente do Colégio Ômega, no bairro Santos Dumont. Porque eu ainda não contactei ainda as livrarias, né? Mas os livros também estão sendo vendidos nas livrarias internacionais como e-book, né? Na Amazon, né? Saraiva, ele também está em formato de e-book. Você liberou para o e-book? Foi. Então, quem quiser, pode... Tem a Amazon, a Saraiva está à venda nessas livrarias. Mas aqui as livrarias de Aracaju eu ainda não entrei em contato, porque o livro foi lançado recentemente e ainda não deu para fazer esses contatos, né? Mas aí, maravilha, eu conversei com Reginaldo da Paz, escritor sergipano, que lança 2 livros no mesmo ano, e a gente fica muito feliz. Eu que agradeço, né? Apareça sempre, disponha da gente.
Estarei sempre que me chamar, estarei aqui. Bom, gente, final de programa e eu fico muito feliz. Tenham muita paz. Dia da Criança com muito equilíbrio. Vamos amar mais, porque o importante é o amor. Até a próxima quinta-feira, às 14 horas, se assim o bom Deus quiser.